Você entra na sala e o som da festa te envolve. Copos tilintam, risadas ecoam, luzes piscam no ritmo da música. Você procura por ela com o olhar, tentando se localizar na multidão. Seu coração acelera quando finalmente a vista. Ela está lá, rindo com um grupo de colegas, corpo inclinado para um deles, voz mais alta do que o normal. Sua atenção vai direto para as mãos dela, que brincam com a aliança no dedo. Você sente um aperto no peito, uma sensação estranha de estar fora do lugar. Tenta se aproximar, mas um colega te puxa para um papo qualquer, te segurando no meio da sala. Enquanto conversa, seu olhar volta para ela. Ela encosta o braço no colega, ri perto do ouvido dele. Você observa, sentindo o tempo parar. A aliança começa a ser puxada para fora do dedo. Ela aguarda na bolsa e solta a frase: "Acho que hoje estou solteira." O som da festa some, só fica o eco da frase na sua cabeça. Suas mãos tremem em cima do copo, suor frio escorre pela testa, mandíbula travada. Você pensa em ir embora, mas uma curiosidade dolorida te paralisa. O que ela é capaz de fazer sem a aliança? Você decide observar, como se estivesse vendo um filme da própria vida. Aperta o copo até quase quebrar, respiração curta, coração acelerado. A porta de emergência bate sozinha com o vento, criando um susto e sensação de presságio. Naquele momento, você sente que algo inesquecível está prestes a acontecer. Você se pergunta: o que faria se a pessoa que prometeu te amar decidisse brincar de estar solteira na frente de todo mundo? Até o fim, você vai entender por que aquela frase não foi só uma piada. Até o fim, você vai descobrir quem realmente estava casada com você, a mulher que você idealizou ou a mulher que ela sempre foi. Naquela noite, tudo mudou. Você percebeu que já vinha ignorando os sinais, mas nada tão explícito quanto tirar a aliança. Você começa a lembrar da rotina normal do casal: café da manhã rápido, beijos mecânicos, cada um no próprio celular. Você percebe que já houve mais carinho antes, mas hoje tudo é automático, quase protocolar. Ela começou a chegar mais tarde alegando reuniões importantes, sempre cansada demais para conversar. Você repara em mensagens apagadas constantemente no celular dela, histórico limpo demais. Ela repete desculpas: "É só coisa do trabalho, você não entenderia", dita sempre com um sorriso impaciente. Até que ponto "é só trabalho" ainda é uma resposta aceitável? Você encontra um perfume diferente na roupa dela, mas se convence de que é perfume de loja, teste de amostra. Quando você confia, dorme em paz, acredita nas versões dela, defende a esposa para todo mundo. Quando a confiança racha, começa a reparar em curtidas específicas, mensagens tarde da noite, risadas em tom íntimo em ligações. Quando a confiança está inteira, o silêncio é conforto. Quando está quebrada, o silêncio vira acusação. Você escolhe ignorar tudo, até chegar à tal festa da empresa. Naquela noite, você decide não fugir dos sinais. Naquela noite, você vai olhar. Você vai ver. E quando a verdade aparecer, nada permanecerá igual. Você volta para casa naquela noite com a cabeça cheia de imagens e sons. O eco da frase dela ressoa no seu ouvido, e você tenta entender o que realmente aconteceu. Você percebe que, nos últimos meses, já vinha notando pequenas mudanças. Ela começou a chegar mais tarde, sempre com uma desculpa pronta. Reuniões, projetos, compromissos. Você aceitava tudo, porque queria acreditar que estava tudo bem. Mas agora, na escuridão do quarto, você repassa cada detalhe da festa. O modo como ela ria, o jeito que encostava no colega, o sorriso diferente, quase provocante. Você sente um aperto no peito, uma mistura de raiva e tristeza. O que você não percebeu antes agora parece gritar em silêncio. Você começa a reparar em pequenas pistas que ignorou. Ela passou a virar o celular de tela para baixo sempre que você se aproxima. As notificações diminuem quando está com você, mas aumentam quando ela vai ao banheiro ou à cozinha. Você tenta brincar sobre isso, mas ela reage com irritação, como se você estivesse invadindo algo privado. Você sente que está perdendo o controle, como se ela estivesse construindo uma parede invisível entre vocês. Você começa a notar risadas baixas, sussurros no corredor, porta do quarto fechada para concentrar. Quando você aparece de surpresa com o jantar, ela tende fria, dizendo que não pode parar. As justificativas começam a soar ensaiadas, com as mesmas palavras e o mesmo tom. Você pensa em pegar o celular dela enquanto ela dorme, mas algo te faz recuar. Você não quer ser o vilão, não quer ser o desconfiado, mas também não consegue fingir que nada está acontecendo. Uma mensagem aparece rapidamente na tela bloqueada, com um apelido íntimo.
Você sente um frio na barriga, como se tivesse acabado de cruzar um limite sem volta. Você começa a questionar tudo. Será que você está exagerando? Será que está se tornando paranoico? Você tenta se convencer de que tudo é normal, que todo casal passa por momentos assim. Mas no fundo, você sabe que algo mudou. Você começa a reparar em comentários indiretos dos colegas. Sua esposa se dá bem demais com o pessoal lá, né? Lá na empresa, as festas sempre rendem histórias. Você sente o incômodo, mas finge rir junto, como se aquilo não te afetasse. Você percebe que, muitas vezes, o alerta vem de fora, mas você prefere tapar os ouvidos. Você quase pergunta diretamente a um desses colegas, mas trava com medo da resposta. Você fica sabendo que a festa da empresa tem fama de ser meio exagerada demais. Você começa a duvidar de si mesmo. Será que você está procurando problemas onde não existem? Será que está sendo injusto com ela? Você tenta se lembrar dos bons momentos, dos carinhos, das promessas. Mas tudo parece distante, como se fosse de outra vida. Você sente que está perdendo o chão, que a confiança está se esvaindo como areia entre os dedos. Você decide que precisa de respostas, que precisa saber a verdade, mesmo que doa. Você se prepara para o próximo confronto, para o próximo passo. Você sabe que não pode continuar vivendo assim, fingindo que tudo está bem. Você começa a se perguntar o que realmente importa, a verdade ou a paz. Você sabe que, quando descobrir, nada será como antes. Você sente que está prestes a entrar em um caminho sem volta, mas não pode mais fugir. Você sabe que precisa olhar nos olhos dela e perguntar, mesmo que o mundo desabe. Você começa a entender que, às vezes, a verdade dói, mas viver na mentira dói muito mais. Você se prepara para o que vem, sabendo que, no fim, só existe uma certeza: a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Você começa a notar que suas discussões são cada vez mais frequentes. Sempre que você questiona horários, roupas ou comentários de redes sociais, ela o acusa de ser controlador, jogando a culpa de volta em você. Você começa a duvidar de si mesmo, se perguntando se está ficando paranoico. Será que você está procurando problemas onde não existem? Você tenta se convencer de que tudo é normal, que todo casal passa por momentos assim. Mas no fundo, você sabe que algo mudou. Você começa a reparar em pequenas pistas que ignorou antes. Ela passou a virar o celular de tela para baixo sempre que você se aproxima. As notificações diminuem quando está com você, mas aumentam quando ela vai ao banheiro ou à cozinha. Você tenta brincar sobre isso, mas ela reage com irritação, como se você estivesse invadindo algo privado. Você sente que está perdendo o controle, como se ela estivesse construindo uma parede invisível entre vocês. Você começa a notar risadas baixas, sussurros no corredor, porta do quarto fechada para concentrar. Quando você aparece de surpresa com o jantar, ela tende fria, dizendo que não pode parar. As justificativas começam a soar ensaiadas, com as mesmas palavras e o mesmo tom. Você pensa em pegar o celular dela enquanto ela dorme, mas algo te faz recuar. Você não quer ser o vilão, não quer ser o desconfiado, mas também não consegue fingir que nada está acontecendo. Uma mensagem aparece rapidamente na tela bloqueada, com um apelido íntimo. Você sente um frio na barriga, como se tivesse acabado de cruzar um limite sem volta. Você começa a questionar tudo. Será que você está exagerando? Será que está se tornando paranoico? Você tenta se convencer de que tudo é normal, que todo casal passa por momentos assim. Mas no fundo, você sabe que algo mudou. Você começa a reparar em comentários indiretos dos colegas. Sua esposa se dá bem demais com o pessoal lá, né? Lá na empresa, as festas sempre rendem histórias. Você sente o incômodo, mas finge rir junto, como se aquilo não te afetasse. Você percebe que, muitas vezes, o alerta vem de fora, mas você prefere tapar os ouvidos. Você quase pergunta diretamente a um desses colegas, mas trava com medo da resposta. Você fica sabendo que a festa da empresa tem fama de ser meio exagerada demais. Você começa a duvidar de si mesmo. Será que você está procurando problemas onde não existem? Será que está sendo injusto com ela? Você tenta se lembrar dos bons momentos, dos carinhos, das promessas. Mas tudo parece distante, como se fosse de outra vida. Você sente que está perdendo o chão, que a confiança está se esvaindo como areia entre os dedos. Você decide que precisa de respostas, que precisa saber a verdade, mesmo que doa. Você se prepara para o próximo confronto, para o próximo passo. Você sabe que não pode continuar vivendo assim, fingindo que tudo está bem. Você começa a se perguntar o que realmente importa, a verdade ou a paz. Você sabe que,
quando descobrir, nada será como antes. Você sente que está prestes a entrar em um caminho sem volta, mas não pode mais fugir. Você sabe que precisa olhar nos olhos dela e perguntar, mesmo que o mundo desabe. Você começa a entender que, às vezes, a verdade dói, mas viver na mentira dói muito mais. Você se prepara para o que vem, sabendo que, no fim, só existe uma certeza: a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Você começa a notar que as discussões entre vocês se tornaram mais intensas. Cada vez que questiona horários, roupas ou mensagens, ela responde com defesa, acusando você de ser controlador. Você sente que está perdendo o controle, como se ela estivesse construindo uma parede invisível entre vocês. Você tenta se convencer de que tudo é normal, que todo casal passa por momentos assim, mas no fundo sabe que algo mudou. Você começa a reparar em pequenas pistas que antes ignorava. Ela passou a virar o celular de tela para baixo sempre que você se aproxima. As notificações diminuem quando está com você, mas aumentam quando ela vai ao banheiro ou à cozinha. Você tenta brincar sobre isso, mas ela reage com irritação, como se você estivesse invadindo algo privado. Você começa a notar risadas baixas, sussurros no corredor, porta do quarto fechada para concentrar. Quando você aparece de surpresa com o jantar, ela tende fria, dizendo que não pode parar. As justificativas começam a soar ensaiadas, com as mesmas palavras e o mesmo tom. Você pensa em pegar o celular dela enquanto ela dorme, mas algo te faz recuar. Você não quer ser o vilão, não quer ser o desconfiado, mas também não consegue fingir que nada está acontecendo. Uma mensagem aparece rapidamente na tela bloqueada, com um apelido íntimo. Você sente um frio na barriga, como se tivesse acabado de cruzar um limite sem volta. Você começa a questionar tudo. Será que você está exagerando? Será que está se tornando paranoico? Você tenta se convencer de que tudo é normal, que todo casal passa por momentos assim. Mas no fundo, você sabe que algo mudou. Você começa a reparar em comentários indiretos dos colegas. Sua esposa se dá bem demais com o pessoal lá, né? Lá na empresa, as festas sempre rendem histórias. Você sente o incômodo, mas finge rir junto, como se aquilo não te afetasse. Você percebe que, muitas vezes, o alerta vem de fora, mas você prefere tapar os ouvidos. Você quase pergunta diretamente a um desses colegas, mas trava com medo da resposta. Você fica sabendo que a festa da empresa tem fama de ser meio exagerada demais. Você começa a duvidar de si mesmo. Será que você está procurando problemas onde não existem? Será que está sendo injusto com ela? Você tenta se lembrar dos bons momentos, dos carinhos, das promessas. Mas tudo parece distante, como se fosse de outra vida. Você sente que está perdendo o chão, que a confiança está se esvaindo como areia entre os dedos. Você decide que precisa de respostas, que precisa saber a verdade, mesmo que doa. Você se prepara para o próximo confronto, para o próximo passo. Você sabe que não pode continuar vivendo assim, fingindo que tudo está bem. Você começa a se perguntar o que realmente importa, a verdade ou a paz. Você sabe que, quando descobrir, nada será como antes. Você sente que está prestes a entrar em um caminho sem volta, mas não pode mais fugir. Você sabe que precisa olhar nos olhos dela e perguntar, mesmo que o mundo desabe. Você começa a entender que, às vezes, a verdade dói, mas viver na mentira dói muito mais. Você se prepara para o que vem, sabendo que, no fim, só existe uma certeza: a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Você começa a reparar em cada detalhe, cada gesto, cada olhar. Você sente que está prestes a descobrir algo que vai mudar tudo. Você sabe que, quando a verdade aparecer, não pede licença. Ela só entra e muda tudo. Você começa a lembrar de pequenas situações do dia a dia. O modo como ela sorria para você antes, o jeito que ela abraçava, como falava sobre o futuro. Tudo parece distante, como se fosse de outra pessoa. Você começa a se perguntar se ainda é possível recuperar o que foi perdido, ou se já passou do ponto de retorno. Você sente que precisa de um sinal, de uma prova definitiva, para saber se vale a pena lutar ou se é hora de se afastar. Você percebe que, mesmo que tudo acabe, nunca vai conseguir esquecer o que sentiu. Você começa a entender que, às vezes, o amor não é só sobre felicidade, mas sobre escolhas. E que, quando a verdade aparece, ela não pede licença. Ela só entra. E muda tudo. Você entra no quarto e fecha a porta devagar, como se o silêncio pudesse proteger o que ainda resta. Sente o peso de tudo o que aconteceu, como se o chão estivesse se mexendo sob seus pés.
Você tenta organizar os pensamentos, mas eles parecem correr em círculos, sem direção. Você repassa cada detalhe da festa, cada gesto, cada palavra. O modo como ela riu, o jeito que encostou no colega, o sorriso provocante. Você sente que está perdendo o controle, como se ela estivesse construindo uma parede invisível entre vocês. Você tenta se convencer de que tudo é normal, que todo casal passa por momentos assim, mas no fundo sabe que algo mudou. Você começa a reparar em pequenas pistas que antes ignorava. Ela passou a virar o celular de tela para baixo sempre que você se aproxima. As notificações diminuem quando está com você, mas aumentam quando ela vai ao banheiro ou à cozinha. Você tenta brincar sobre isso, mas ela reage com irritação, como se você estivesse invadindo algo privado. Você começa a notar risadas baixas, sussurros no corredor, porta do quarto fechada para concentrar. Quando você aparece de surpresa com o jantar, ela tende fria, dizendo que não pode parar. As justificativas começam a soar ensaiadas, com as mesmas palavras e o mesmo tom. Você pensa em pegar o celular dela enquanto ela dorme, mas algo te faz recuar. Você não quer ser o vilão, não quer ser o desconfiado, mas também não consegue fingir que nada está acontecendo. Uma mensagem aparece rapidamente na tela bloqueada, com um apelido íntimo. Você sente um frio na barriga, como se tivesse acabado de cruzar um limite sem volta. Você começa a questionar tudo. Será que você está exagerando? Será que está se tornando paranoico? Você tenta se convencer de que tudo é normal, que todo casal passa por momentos assim. Mas no fundo, você sabe que algo mudou. Você começa a reparar em comentários indiretos dos colegas. Sua esposa se dá bem demais com o pessoal lá, né? Lá na empresa, as festas sempre rendem histórias. Você sente o incômodo, mas finge rir junto, como se aquilo não te afetasse. Você percebe que, muitas vezes, o alerta vem de fora, mas você prefere tapar os ouvidos. Você quase pergunta diretamente a um desses colegas, mas trava com medo da resposta. Você fica sabendo que a festa da empresa tem fama de ser meio exagerada demais. Você começa a duvidar de si mesmo. Será que você está procurando problemas onde não existem? Será que está sendo injusto com ela? Você tenta se lembrar dos bons momentos, dos carinhos, das promessas. Mas tudo parece distante, como se fosse de outra vida. Você sente que está perdendo o chão, que a confiança está se esvaindo como areia entre os dedos. Você decide que precisa de respostas, que precisa saber a verdade, mesmo que doa. Você se prepara para o próximo confronto, para o próximo passo. Você sabe que não pode continuar vivendo assim, fingindo que tudo está bem. Você começa a se perguntar o que realmente importa, a verdade ou a paz. Você sabe que, quando descobrir, nada será como antes. Você sente que está prestes a entrar em um caminho sem volta, mas não pode mais fugir. Você sabe que precisa olhar nos olhos dela e perguntar, mesmo que o mundo desabe. Você começa a entender que, às vezes, a verdade dói, mas viver na mentira dói muito mais. Você se prepara para o que vem, sabendo que, no fim, só existe uma certeza: a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Você começa a reparar em cada detalhe, cada gesto, cada olhar. Você sente que está prestes a descobrir algo que vai mudar tudo. Você sabe que, quando a verdade aparecer, não pede licença. Ela só entra e muda tudo. Você começa a lembrar de pequenas situações do dia a dia. O modo como ela sorria para você antes, o jeito que ela abraçava, como falava sobre o futuro. Tudo parece distante, como se fosse de outra pessoa. Você começa a se perguntar se ainda é possível recuperar o que foi perdido, ou se já passou do ponto de retorno. Você sente que precisa de um sinal, de uma prova definitiva, para saber se vale a pena lutar ou se é hora de se afastar. Você percebe que, mesmo que tudo acabe, nunca vai conseguir esquecer o que sentiu. Você começa a entender que, às vezes, o amor não é só sobre felicidade, mas sobre escolhas. E que, quando a verdade aparece, ela não pede licença. Ela só entra e muda tudo. Você começa a refletir sobre o que realmente importa, a verdade ou a paz. Você sabe que, quando descobrir, nada será como antes. Você sente que está prestes a entrar em um caminho sem volta, mas não pode mais fugir. Você sabe que precisa olhar nos olhos dela e perguntar, mesmo que o mundo desabe. Você começa a entender que, às vezes, a verdade dói, mas viver na mentira dói muito mais. Você se prepara para o que vem, sabendo que, no fim, só existe uma certeza: a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Você começa a reparar em cada detalhe, cada gesto, cada olhar.
Você sente que está prestes a descobrir algo que vai mudar tudo. Você sabe que, quando a verdade aparecer, não pede licença. Ela só entra e muda tudo. Você começa a lembrar de pequenas situações do dia a dia. O modo como ela sorria para você antes, o jeito que ela abraçava, como falava sobre o futuro. Tudo parece distante, como se fosse de outra pessoa. Você começa a se perguntar se ainda é possível recuperar o que foi perdido, ou se já passou do ponto de retorno. Você sente que precisa de um sinal, de uma prova definitiva, para saber se vale a pena lutar ou se é hora de se afastar. Você percebe que, mesmo que tudo acabe, nunca vai conseguir esquecer o que sentiu. Você começa a entender que, às vezes, o amor não é só sobre felicidade, mas sobre escolhas. E que, quando a verdade aparece, ela não pede licença. Ela só entra e muda tudo. Você acorda na manhã seguinte com o peso do mundo sobre os ombros. O silêncio do apartamento é opressivo, como se cada móvel tivesse testemunhado a dor da noite anterior. Você se senta na cama e olha para o lado, para o espaço vazio onde ela costumava dormir. Não há roupas espalhadas, não há cheiro dela no ar. Você sabe que ela foi embora, que decidiu que aquilo era o fim. Você tenta entender o que sente: raiva, tristeza, alívio, vazio, tudo misturado, como se seu coração não soubesse mais escolher. Você começa a arrumar as coisas, guardando fotos, livros, objetos que foram parte da história de vocês. Cada item parece contar uma história diferente, como se o passado tivesse 1000 versões, todas verdadeiras e todas dolorosas. Você pega um álbum de fotos e folheia devagar. Imagens de viagens, sorrisos, abraços, promessas. Tudo parece tão distante, como se fosse de outra vida. Você tenta se lembrar do que foi bom, do que valeu a pena. Mas a dor da traição ainda está viva, como um corte que não cicatriza. Você entende que, mesmo que tudo tivesse sido diferente, algo sempre teria mudado. O tempo passa, e você começa a perceber que não precisa esquecer, mas precisa aceitar. Aceitar que nem tudo dura para sempre, que nem todas as promessas são cumpridas. Você entende que, às vezes, a verdade dói, mas viver na mentira dói muito mais. Você começa a pensar no que vai fazer agora, em como vai seguir em frente. Você sabe que não vai ser fácil, que cada passo vai ser uma escolha. Mas você também sabe que cada escolha é uma chance de recomeçar. Você olha pela janela e vê o sol nascendo, iluminando o mundo com uma nova luz. Você respira fundo e sente que, mesmo que tudo tenha acabado, algo novo está começando. Você entende que, quando a verdade aparece, ela não pede licença. Ela só entra e muda tudo. Você começa a perceber que, apesar de tudo, ainda existe esperança. Esperança de encontrar alguém que te ame de verdade, de reconstruir o que foi destruído, de viver uma nova história. Você entende que, às vezes, o amor não é só sobre felicidade, mas sobre escolhas. E que, quando a verdade aparece, ela não pede licença. Ela só entra e muda tudo. Você começa a se perguntar o que realmente importa, a verdade ou a paz. Você sabe que, quando descobrir, nada será como antes. Você sente que está prestes a entrar em um caminho sem volta, mas não pode mais fugir. Você sabe que precisa olhar nos olhos dela e perguntar, mesmo que o mundo desabe. Você começa a entender que, às vezes, a verdade dói, mas viver na mentira dói muito mais. Você se prepara para o que vem, sabendo que, no fim, só existe uma certeza: a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Você começa a reparar em cada detalhe, cada gesto, cada olhar. Você sente que está prestes a descobrir algo que vai mudar tudo. Você sabe que, quando a verdade aparecer, não pede licença. Ela só entra e muda tudo. Você começa a lembrar de pequenas situações do dia a dia. O modo como ela sorria para você antes, o jeito que ela abraçava, como falava sobre o futuro. Tudo parece distante, como se fosse de outra pessoa. Você começa a se perguntar se ainda é possível recuperar o que foi perdido, ou se já passou do ponto de retorno. Você sente que precisa de um sinal, de uma prova definitiva, para saber se vale a pena lutar ou se é hora de se afastar. Você percebe que, mesmo que tudo acabe, nunca vai conseguir esquecer o que sentiu. Você começa a entender que, às vezes, o amor não é só sobre felicidade, mas sobre escolhas. E que, quando a verdade aparece, ela não pede licença. Ela só entra e muda tudo.